lembrando, a gente está chamando de arder, né? Que ao receber a exposição das Escrituras, que nós pedimos ao Senhor que venha arder o nosso coração, a nossa mente, para aquilo que Ele quer, né? Havia ali uma questão entre os discípulos de Emaús que eles estavam com expectativas de que Cristo restaurasse o reino de Israel naquele tempo. Então havia aí um problema de compreensão sobre o que Deus estava fazendo. Então, por isso nós precisamos vir para a leitura bíblica totalmente abertos ao que Deus está querendo dizer, que é a sua Escritura. É isso, percebeu que até essa leitura panorâmica, superficial, também nos traz alguns discernimentos. Que Deus abençoe, que nós possamos ter nosso coração ardendo diante da palavra de Deus. Vou ler aqui, Gênesis 8. É 7, não é 7, 8? 8 e 9. Gênesis 8 e 9, Salmos 12. Quer que eu leia o Salmo 2? Pode ser, vou ler lá o Gênesis 8 e 9, então. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar, as chuvas torrenciais cessaram, as águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passado mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água no dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos no primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio. Quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, vocês, sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou o Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Alguma coisa para comentar aqui? É interessante, né? Um ponto, né? Deus lembrou de Noé. Deus vê a Noé, né? Como Deus está presente, como a gente tem falado na leitura, percebido Deus presente, Deus pertinho, e também Deus ele faz as coisas muito bem ordenadas, organizadas, de acordo com o propósito dele. Aqui Deus também mostra que, né, ele faz uma aliança com Noé, então ele vai, né, faz a mesma ordem que ele fez lá no início do jardim, que sai, né, sai a sua família, a família de Noé da arca, e multipliquem sobre a terra. E um outro ponto
é que os propósitos, né, os pensamentos e propósitos humanos se inclinam para o mal desde a infância. Então, tá aí pontos que nós devemos olhar para a nossa vida. É a vontade de Deus sempre presente. Continua. E uma das coisas que a gente vê que em seguida, né? Fala ali, em seguida que eles desceram da arca, Noé, ele ofereceu holocaustos, né? Ele fez sacrifícios, ele ofereceu, né, a Deus como gratidão, né? Isso como agradecendo o Senhor, né, a adoração, né, a proteção que Deus, o livramento que Deus deu a ele e a sua família. Então a gente sempre tem que lembrar disso, né? E quanto é importante e é necessário que a gente agradeça a Deus, né? Nas nossas vidas por todos os livramentos, pelo cuidado dele, né? Por esse amor que ele lembrou, né? Deus lembra de nós, como a gente falou aqui, né? E da infância também é um ponto, né, que chama a atenção, que o ser humano ele tem a inclinação para o mal desde a infância. Então a gente tomar esse cuidado, né, de achar que às vezes a criança ela não entende nada desde pequena, ela é muito inocente. Na verdade, ela já cresce sim com essa inclinação para o mal, e nós como adultos a gente é necessário para ensinar o caminho a essa criança, né? Então que Deus nos dê sabedoria a todos nós para que a gente seja usado por Deus para ajudar essas crianças a andarem no caminho, né? A conhecerem Jesus, porque elas se inclinam para o mal desde a infância. Muito bom. Gênesis 9. Então Quer Deus. que eu leia? Posso ler? Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão, todos os peixes do mar, terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio, assim como dei a vocês os cereais e os vegetais, por alimento também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida. Pois eu creio que o ser humano é a minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se. Povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a terra. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Interessante. Tem que parar aqui para você? Tem mais um pouco ainda do 9. Pode continuar. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia bebeu o vinho
que ele próprio havia produzido. Ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com um manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: Maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem e Canaã, servo do seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Acho interessante que o arco-íris, né? Aqui o arco-íris chama muita atenção. E tem muita gente que não sabe, né? O que é o significado do arco-íris. Por que o arco-íris existe, né? E é bíblico isso. Lá em Gênesis, o Senhor fez isso como um sinal de aliança entre ele e toda criatura da terra, homens e animais, que não destruiria a terra mais através do dilúvio, né? Então, a gente hoje, quando vê um arco-íris, a gente consegue ver a própria palavra, o próprio Deus que falou isso, a gente vê materializado, e isso é maravilhoso. E se você não sabia disso, eu garanto que agora, quando você vê um arco-íris, você vai lembrar da aliança de Deus com o homem. Esse é o ápice até aqui. O arco-íris é o arco da aliança eterna de Deus com a humanidade. Ponto final. Não tem outra explicação, outra coisa. Está aqui. O Senhor falando, né? Interessante, né? O Senhor dá essa direção a Noé para criar, multiplicar, para governar, gerir a criação, a terra. Coloca ordens aqui à humanidade para que se cumpra, né? E aí, a partir daí, dos filhos de Noé, a gente vê, né, as demais descendências vindo acontecer. Se a gente parar para fazer um estudo, quanta coisa tem aqui. Nossa, se nós pararmos para fazer um estudo, isso é um outro momento, é outra oportunidade que a gente deve fazer, e exige mais tempo, mais pesquisa. É bacana, dá para entender muita coisa através de Noé, da descendência de Noé. E como a gente deve tomar cuidado da maneira com que lida com o pai, né? Com os pais, né? Que o filho foi amaldiçoado porque a esposa vergonha do pai, né? Esposa nudez do pai. Então a gente precisa ver isso como um princípio, uma atitude, para nós tomarmos cuidado como nós lidamos com os pais, com os mais velhos, com qualquer pessoa. Nós podemos até dizer, no sentido de, cara, você está expondo a nudez, você está lidando com isso, né? Não precisa chamar outros para ver a nudez de alguém, levando para a questão assim, do erro de alguém, né? Adiante, as Escrituras vão nos ensinar a lidar com o erro das pessoas. E hoje, com a tecnologia internet, estávamos ontem fazendo um café entre discípulos, o primeiro café do ano entre discípulos, e falamos sobre isso, né? Hoje a gente, ao invés de fazer aquilo que as Escrituras dizem, de nos ajudarmos na intimidade, de tentarmos trazer o irmão para perto, a pessoa para perto, a gente está expondo na internet, jogando para a internet, por causa do hype, dos views, da monetização. Coisa triste que está acontecendo no nosso meio, não deveria ser assim. É claro, entramos nesse ponto também, se a pessoa é pública, ouve-se conversar na intimidade, como diz as Escrituras, e não houve um arrependimento. Então, como a pessoa é pública, ela deve ser exposta publicamente. Então, existem, mas é o princípio, né? Nós podemos começar a ter uma atitude de acordo com o que Deus diz na sua palavra. Isso é muito importante. Olha só, são pontos básicos e que vão lembrar da aliança eterna, atitude de respeito, de honra aos pais, a qualquer pessoa que
você vê em situação de erro, né? Se a gente pudesse fazer um resumo, né, dessa leitura, então, a adoração, o agradecimento a Deus por todas as coisas, lembrar de que nós desde a infância a gente já nasce inclinado para o mal, então por isso a gente precisa buscar a Deus e encontrá-lo, né? O terceiro ponto sobre que Deus fez uma aliança com nós, então hoje quando a gente olhar para esse arco-íris, que a gente lembre dessa aliança que Deus fez com todo ser vivo, toda criatura. E o quinto ponto, que seria sobre isso de a gente não expor a nudez, né, dos mais velhos, ou enfim, das pessoas, mas procurar, né, resolver então ali, com essas pessoas que nem falou ali, foi lá e cobriu, né, se você vê que está errado, né, então seja alguém que vai ajudar nisso, né, não alguém que vai jogar, expor e não ajudar a ter uma compaixão, enfim. E a última leitura é Salmos 12. Salmos 8, Gênesis 8, Gênesis 9 e Salmos 12. Olha só. Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros. Falam com lábios bajuladores, coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores, calhe a língua arrogante. Eles dizem: mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos, quem nos impedirá? O Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras, como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás dessa geração mentirosa. Ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Alguma semelhança parece, né? Com os dias de hoje. Isso é um cântico de Davi, percebendo aquilo que Deus falou. A maldade do ser humano está aí, a todo vapor. É uma realidade que nós estamos vivendo. As pessoas mentem, falam coisas, e a mentira é tudo aquilo contrário ao que Deus diz, tudo é mentira. Tudo que é contrário à verdade de Deus é mentira. Coração fingido. Pessoas que dizem que vão te ajudar, que vão estar junto, que... Gente, coração fingido, né? O que mais é triste, nós precisamos, como eu disse, aqui queremos ser francos, com peso no coração de que nós temos visto isso no nosso meio, como igreja. Isso é terrível, é uma tragédia. Mas o Senhor vai cumprir justiça. O Senhor vai cumprir sua promessa. Ele tem uma aliança eterna. Foi por isso que ele prometeu, né? Fez a promessa a Noé. E ele está, o Senhor está purificando. Então, Deus é bom demais. Porque ele não vai deixar o pobre, o necessitado, o oprimido, diz, né? Entende? Então, Deus sempre se mostra presente, perto. Então, aqui, as promessas do Senhor são puras como prata fina, refinada no forno, purificada 7 vezes. Então, é isso que nos traz essa esperança, e a gente pode ter a certeza, como ele diz aqui, ó, que o Senhor, portanto, sabemos que o Senhor protegerá os oprimidos para sempre e os guardará dessa geração mentirosa. Ainda que os perversos andem confiantes. Então a gente se alegra, né? Fica alegre, né? Fica triste e fica alegre. Fica triste por causa dessa geração, disso que a gente está passando, né? Nesses tempos.
Mas as promessas são purificadas como a prata pura, refinada e passada, purificada 7 vezes no forno. Então tenta imaginar isso, Purificar 7 vezes. Por que purificar uma vez não basta? a prata já é pura, aí tu purifica ela 7 vezes mais no forno. Então essa é a promessa de Deus, né, para nós, que Ele vai nos guardar dessa geração mentirosa. Que maravilhoso, né? É uma realidade, as pessoas estão exaltando aquilo que é contrário à vontade de Deus. O que é contrário à verdade, à vontade de Deus, é mentira. Não são mentirinhas somente de dizer, né? Fiz, não fiz. Sabe? Não, o contexto é esse. Tudo aquilo que é contrário à verdade de Deus é mentira. E as pessoas estão exaltando, estão amando isso. Estão prosperando com isso. E a gente sempre vai puxar para o nosso coração, para que nós possamos pedir ao Senhor que sonde nosso coração, nossa vida. E nós nos colocamos, como muitos homens, nós vamos ver isso na leitura das Escrituras, se colocam como participantes do pecado, pedindo misericórdia do Senhor. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque no nosso meio tem muita mentira. Tu tem visto aí o testemunho da igreja, os escândalos, os problemas, as mentiras, as falsidades. É complicado, né? Isso, que Deus tenha misericórdia de nós, porque que nem a gente leu aqui, o ser humano ele é inclinado ao mal desde a infância. E se continuamente a gente não estiver entregando, né, o nosso coração a Deus, pedindo para que Ele sonde, como o David falou, né? Só no meu coração para ver se há algum mal, né? É Davi, né? Acho que Davi fala isso, né? Então sonda o meu coração para ver se há algum mal nele. Porque a gente tem essa inclinação, então a gente tem que reconhecer isso e constantemente nos avaliar e entregar a Deus o nosso coração, para que a gente não seja esses lábios bajuladores de coração fingido, que diz aqui, né? Esses mentirosos, toda essa malícia, essa maldade, né? Então realmente é isso, né? Que Deus tenha misericórdia. Então é isso, nosso coração arde, isso é o ardor do nosso coração ao perceber as Escrituras. O amor de Deus vai purificar, glória a Deus por isso. Graças ao Senhor, que Ele desfaz toda mentira, que Ele vai restaurar as coisas, Ele tem uma promessa eterna, tem uma aliança eterna. O Senhor é muito bom. Encontrou Noé justo. Isso é muito bom, bom demais. E ao decorrer da leitura nós vamos perceber mais coisas. Mais coisas. Deus precisa fazer algo. Que Ele possa nos encontrar, como encontrou Noé, um homem justo, né? Um homem e uma família, né? Fala uma família justa, íntegra, no meio de um povo tão perverso e tal. Então é essa a nossa leitura, muito simples, superficial aqui, mas traz já esse fervor no nosso coração. O Senhor é muito bom. Nós continuamos nesse propósito e te abençoando. Que Deus te abençoe, que você possa compreender e perceber isso. Mais uma vez nós vamos ser enjoados. As Escrituras, para muitos, ela é enjoada, porque ela vai falar de Cristo, de cruz, de Deus, sempre. E nós queremos compartilhar das notícias do reino de Deus com a sua vida. Pedimos ao Senhor que o seu coração, a sua consciência venha a arder pelo conhecimento da palavra dEle, pela presença dEle, como nós temos visto, e que a gente possa, quem sabe, dialogar. Você pode vir conversar com a gente, link do grupo do WhatsApp, vídeos postos aí no canal, você pode indicar o canal, porque nós cremos que o Senhor tem um plano, tem um propósito bom, agradável, que vai ter anseio de nos abençoar. Deus te abençoe.